estar juntos conosco o mais breve possível. Abriram as suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. Lemos assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém. Vamos orar mais uma vez? Ore pela minha vida, peça para Deus falar com você nessa noite. Amém? Pai, ouve a oração da Tua igreja, meu Deus. Que todos eles ouçam a Tua voz nessa noite. Que todos nós sejamos alimentados pelo Senhor, por meio da Tua palavra. E toda distração caia por terra. Eu oro por aqueles viciados em celular, que nesse momento nem lembrem que o celular existe. Eu oro por aqueles que têm dificuldade de concentração, que nesse momento eles só tenham olhos para o Senhor. Venha, meu Pai, nesse momento e faz uma obra poderosa no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, como vocês puderam perceber, hoje é dia de ceia, e a mensagem de hoje é sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um evento que acontece em todas as igrejas cristãs, com pequenas variações, mas com a mesma essência. E que é algo que o Senhor Jesus nos ordenou fazer. E nós entendemos, meus irmãos, que isso é suficiente para a gente dar uma importância muito grande a esse momento. Existe algo que acontece, que é liberado sobre nós, em cada momento de ceia, e a gente precisa entender isso. Eu tenho ensinado ao longo dos anos de que crente não deve faltar ao culto da ceia. Se vira, dá um jeito, de alguma maneira, participe, porque é importante demais que você viva esse momento que a gente chama de ceia do Senhor. E existem algumas razões para isso, meus irmãos. Toda vez que a gente vive esse momento da ceia do Senhor, existe uma mensagem que está sendo repetida. Existe algo que sempre nós precisamos ouvir de novo e de novo. Existe uma mensagem anunciada que é, como Jesus disse, toda vez que tomardes desse pão, beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a morte de Jesus está sendo representada, está sendo anunciada de novo. Mesmo que você esteja num país onde você está numa igreja que você não entende uma palavra do que está sendo dito. E ali tem pessoas de outras línguas diferentes e eles não sabem exatamente o que o outro está dizendo no momento que toma o pão, no momento que toma o cálice. Existe uma mensagem que está sendo anunciada, coisas importantes que estão sendo ditas. O capítulo seguinte a esse que nós lemos, por exemplo, ele vai falar sobre algo que acontece quando a ceia é tomada de forma errada, quando a ceia é tomada de maneira indigna.
que muitos estão doentes e muitos morrem no meio da igreja por conta disso. E sabendo disso, o que a igreja faz, o momento da ceia, também é um momento de reflexão. E, consequentemente, é um momento de cura e restauração no meio da igreja. Eu creio, meus irmãos, que uma igreja que ceia sempre, ela está vivendo de forma mais profunda e recorrente restauração do Senhor e cura do Senhor. E quanto mais a gente se aproxima, se aprofunda nessa mensagem da ceia, mais a gente desfruta desse derramar de Deus sobre nós. E esse texto que nós lemos é um texto que não é muito usado para falar a respeito de ceia, mas é um texto que nós encontramos alguns assuntos, né? Algumas informações importantíssimas para a gente entender o papel da ceia na vida da igreja, na sua vida. E o texto que nós lemos, ele começa dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. E a primeira palavra que nós temos nesse texto é portanto. Alguns aqui já começaram a rir, e eu explico para o restante por quê. Porque eu costumo dizer, e quando vocês estiverem bem velhinhos, vocês vão dizer: o meu pastor sempre dizia, olhe as conjunções no texto. Você quer entender um texto bíblico? Preste atenção nas conjunções. Conjunção é uma palavra que existe em tudo quanto é idioma, não é? Que serve para ligar algo que acabou de ser dito a algo que vai ser dito a seguir. Relaciona ideias, frases, orações, palavras. Então, toda vez que um texto começa com a conjunção, entenda, ele não começou aí. Ele começa antes. Nós cantamos pela manhã aquele cântico, Eu Era Órfão, e ele começa assim: contudo aos que o receberam. O texto não começou aí. Algo foi dito antes. E para a gente entender toda essa passagem que a gente leu, a gente precisa entender esse portanto que está aí. Portanto, é uma conjunção de conclusão. Algo foi dito e agora é concluído com essa frase: portanto, fugir da idolatria. E quando você volta e começa a ler os versos que vieram antes disso, que acabou de ser dito, a gente vê o apóstolo Paulo falando de pecado e de consequência do pecado. E ele cita vários pecados do povo lá no Antigo Testamento e consequências diretas que eles sofreram por conta do pecado. Fala de imoralidade, fala de idolatria, fala de murmuração, fala de várias coisas. E aí, quando chega no finalzinho, ele diz 2 versículos que são muito conhecidos dos crentes sérios que lutam contra o pecado nas suas vidas. É nesse momento que Paulo fala o seguinte: aquele que julga estar de pé, cuide para que não... Viu? Tem crente maduro aqui, conhecedor da Bíblia, que se apega a esses textos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E na sequência, outro versículo importantíssimo para a gente, que é aquele que diz o seguinte: ninguém é tentado acima das suas próprias forças. Não vem sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, pois Deus, quando a gente recebe a tentação, Ele manda também um escape sobre nós. E a gente usa muito esse texto para lidar com as nossas tentações mais fortes e para ajudar pessoas que vivem tentações fortíssimas, como, por exemplo, dependentes químicos. Ai, pastor, eu tenho uma doença que eu não consigo me controlar. Mentira. Está dizendo aqui na Bíblia que não vem tentação acima das suas forças. Você toma jeito, rapaz. A pessoa tem uma compulsão sexual, fica desesperado de desejo por qualquer coisa pecaminosa que seja, e a gente usa esse texto: olha, não vem sobre você tentação acima das suas forças. Deus é fiel, Ele dá o escape para a gente. Mas eu quero que você entenda que esse texto não está falando de nenhuma das situações que a gente está acostumado. O contexto imediato acabou de falar esses 2 versículos: quem está de pé, cuidado para não cair, olha, não vem tentação acima das suas forças. Ele fala: portanto, fugir da idolatria.
Como assim? Idolatria, então, é algo tão forte que eu tenho que tomar tanto cuidado para não cair exatamente. E o texto ainda fala, fugir da idolatria. Não é em frente, encara de frente, vai lá e você vai fazendo força, e você vai conseguir enfrentar a idolatria, não. É fugir. Eu lembro de José do Egito, diante da mulher de Potifar, fazendo assédio sexual com ele, que ele sai correndo, deixa a capa para trás e foge. Pois é o tipo de pecado que você tem que correr dele. Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. E para fazer com que a igreja entendesse a gravidade disso, o apóstolo Paulo entra no assunto da ceia, porque você entendendo a ceia, entendendo o que é um pacto, entendendo o que é uma aliança, você consegue entender o perigo que está por trás de toda a idolatria. E ele vira e começa a falar a respeito dos dois elementos. Ele fala, o cálice da bênção que abençoamos, acho engraçada essa redundância, é para todo mundo saber, olha, esse cálice ele é tão abençoado, que ele é o da bênção, e nós abençoamos ele. Você está num culto onde você vai tomar o cálice da bênção. Então entenda, ele fala, o cálice da bênção que abençoamos é o cálice, vamos ler o texto para eu não falar com as minhas próprias palavras e cometer algum erro. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. E ele começa aqui a detalhar algumas coisas importantes a respeito desses dois assuntos. E eu quero falar para vocês primeiro a respeito do pão que partimos. O pão que partimos, que é a comunhão do corpo de Cristo. Quando Paulo fala de corpo de Cristo, meus irmãos, ele não está falando do corpo físico dele, que foi pregado lá na cruz. Em toda a literatura paulina, as cartas que Paulo escreveu, ele vai falar do corpo de Cristo se referindo à igreja, que somos nós. Ele está falando da comunhão do povo de Deus. E ele está falando que o pão é partido. Quando você for cear, você vai pegar um pedacinho de pão bem pequenininho, e é de propósito isso. É para você entender, não é miséria nossa não, gente. É para você entender que esse pão ele foi partido. Esse não é um momento de encher barriga. Esse é um momento de você transmitir uma mensagem, de receber uma mensagem. O pão ele foi partido. Porque diz respeito a muitas e muitas e muitas pessoas. É uma família grande. E o texto vai dizer para a gente. Só um momento aqui que a letra está meio pequenininha. E o meu óculos já está meio defasado. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que isso quer dizer para vocês? Quando você pega um pedacinho de pão na sua mão, eu quero que você entenda que todos nós participamos unicamente de um mesmo pão. Nós somos todos a mesma massa. Vamos memorizar isso? Fala para você mesmo. Nós somos todos a mesma massa. Fala para alguém que está do seu lado. Nós somos todos a mesma massa. O que isso quer dizer, pastor? Tem uma frase bem antiga que eu usei muito tempo aqui na igreja, que diz o seguinte a respeito daquilo que a igreja deve ser. Nós não somos um saco de batata, nós somos um purê. Tem crente que quer ser um saco de batata dentro da igreja. O saco de batata, você vê um monte de batata junto ali, não é? Mas qual a diferença do saco de batata para o purê? O crente maduro, ele foi cozido, ele foi descascado, ele foi temperado, ele foi botado em contato com o outro, e ele foi amassado de um jeito. Quem aqui já foi amassado pelo Senhor? Quem foi amassado pelo Senhor como igreja de verdade, é impossível separar você do seu irmão.
O saco de batata, você pega a batata e você olha e você sabe qual batata é qual batata. Num purê você não separa mais. Então, como igreja, o que você precisa ser, você que ainda não é, você não é saco de batata, você é purê. Voltando para a metáfora do pão, somos todos a mesma massa. E a gente precisa entender a extensão do significado disso, porque a gente vive numa sociedade moderna extremamente individualista e que empurra a gente sempre nessa direção. E não era assim nos tempos bíblicos, meus irmãos, e não era simplesmente porque era passado e hoje é diferente, não. Não era porque estava ali prescrito como deveria ser. O povo de Israel vivia o tempo todo num sentimento de comunidade. O importante não era o bem-estar do indivíduo, o importante era o bem-estar do coletivo. O importante não era a sua opinião individual, o importante era o todo. E a gente conhece ao longo da história do povo de Israel, não só da história bíblica, mas ao longo do tempo, como que alguns deles foram capazes de morrer, simplesmente para não ir contra a unidade de uma maneira geral. Meus irmãos, para o povo de Israel, talvez você pense assim, isso é um sentimento de patriotismo. Ok, de certa forma é mesmo. Mas para a igreja de Jesus, esse sentimento de coletividade, de unidade, é muito mais ampliado. Porque agora não diz respeito a uma simples nação. Não é isso, o crente, ele é patriota e não sei o quê, tem que defender a pátria. Não, isso aí ficou lá no Antigo Testamento, meus irmãos. Nada contra a gente cuidar do nosso Brasil, é nossa casa. Mas eu quero que você entenda que o nosso sentimento é muito maior do que isso. A gente lê lá em Filipenses 3:20, se não me engano, que a nossa pátria está nos céus. Pedro vai falar a respeito da igreja de Jesus, que nós somos a nação santa. O povo adquirido, o povo de propriedade exclusiva de Deus, ele fala. Então eu quero que você entenda o que isso quer dizer a nosso respeito. Que não importa se você chegou aqui na igreja com um carrão caro e o outro chegou a pé ou de ônibus. Que não importa se tem alguém aqui que é doutor, tem mestrado, doutorado, estudou muito, ainda estuda muito, e tem outro que nem sabe ler. Não importa se tem um que é atleticano e o outro é cruzeirense, se é flamenguista, se é tricolor, se é milenista ou amilenista. Nessas horas a Libras, meu Deus. Não importa se há divergências até de pensamento teológico. Se essas pessoas receberam a Jesus por meio da fé, se tornaram nova criatura, não importa, todos são um em Cristo, somos uma só massa, um só pão. Esse entendimento precisa estar bem consolidado no nosso coração, meus irmãos. Eu percebo que às vezes o crente, quando ele começa a passar muito tempo sem cear, parece que esses laços que nos unem vão ficando mais frágeis. E a pessoa vai esquecendo disso. E às vezes qualquer atrito, qualquer picuinha, qualquer bobagem, faz com que a pessoa não se sinta mais irmão, não se sinta mais família. Porque é muito fácil a gente chegar e declarar essas coisas, mas viver na prática é outra história. E eu estou falando de vida na prática. Somos todos a mesma massa. Você não é um saco de batata, nós não somos o saco de batata. Nós somos o purê. E se você não se sente assim, eu oro para que Deus amasse você. Eu oro para que Deus amoleça você, descasque essa casca feia que você ainda carrega e deixe você amolecido a ponto de ser amassado o suficiente, a ponto de se sentir parte do povo de Deus. E a outra coisa que nós lemos, além do pão que partimos, é o cálice da bênção que abençoamos. E esse cálice vai falar para a gente a respeito de aliança. Jesus disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E quando a gente fala de aliança, o que te vem na cabeça?
Quando a gente fala de aliança, o que vem na mente? Amém. Nem veio, né? Eu tive que mostrar. Casamento. Aliança é uma mensagem fortíssima. Para quem é casado, fica mais fácil de entender. Porque um homem casado, um homem que vive realmente aquilo que Deus chamou para viver, ele não larga a sua esposa, ele não abandona o seu lar, aconteça o que acontecer, porque ele representa Jesus e a igreja. O casamento é isso. A aliança é aquilo que Jesus tem conosco. E no momento que nós tomamos, meus irmãos, a aliança no sangue de Jesus, nós estamos declarando que nós temos parte com Jesus, é isso que o texto vai dizer. Nós colocamos para dentro de nós o seu sangue, a sua vida. Esse é o significado bíblico do sangue, é a vida. Quando o sangue foi derramado, era a vida dele que estava sendo derramada por nós. Quando nós tomamos o cálice, nós estamos declarando que nós recebemos vida dele, que nós recebemos diretamente do seu sangue, meus irmãos. E nós temos comunhão com o Senhor. A ceia fala de uma comunhão íntima com o Senhor, e a ceia fala de uma comunhão íntima com os irmãos. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Paulo explica tudo isso para explicar como que aquele povo estava vivendo diante de uma situação que, ao invés de eles estarem tendo a comunhão com o povo de Deus, estavam tendo outro tipo de comunhão. E ao invés de terem a comunhão simplesmente com Jesus, queriam ter com Jesus e com outras entidades. E aqui ele vai explicar alguns princípios espirituais muito sérios a respeito da idolatria. Irmãos, por que a idolatria é algo que Paulo coloca dessa maneira? Cuidado para que não caia. Você não vai ser tentado acima das suas forças, porque é algo sutil, que se você bobear, entra na sua vida sem você perceber. Vou te dar um exemplo. Nos tempos do ministério terreno de Jesus, o povo de Israel não se curvava mais diante de ídolos. Eles não rezavam mais diante de estátuas, como faziam em vários momentos do Antigo Testamento. Eles foram libertos disso. Mas Jesus vira para aquele povo e fala assim: vocês não podem servir a dois senhores, porque senão você vai se dedicar a um e desprezar o outro. E ele completa explicando: você não pode servir a Deus e às riquezas. Aquele povo que não rezava mais diante de estátua, agora, eles estavam cometendo um pecado de idolatria, se dedicando, se esforçando para correr atrás das riquezas dessa terra, enquanto desprezavam o reino de Deus. Idolatria. O contexto dessa carta é outro, a igreja de Corinto. O que acontecia em Corinto? Era uma cidade onde prevalecia o paganismo, as pessoas adoravam vários deuses. E nesses cultos a essas entidades, eles sacrificavam animais, e a carne desse sacrifício depois era consumida. Você corria o risco de chegar na casa de alguém para almoçar e ter essa carne, ou você chegar no açougue para comprar uma carne na feira, né, e ter essa carne. Então era melhor nem saber a procedência. O apóstolo Paulo fala isso, mas aqui nesse ponto ele vai falar de uma conivência, de uma mesa da idolatria. E ele traz para a gente o seguinte conceito importantíssimo. Ele diz assim: por trás de cada ídolo existe um demônio. Na verdade, literalmente o que ele diz é: aquilo que eles sacrificam, não sacrificam a ídolos, mas sim a demônios. Ele explica: o ídolo não é nada, não significa nada, o ídolo não tem valor nenhum. A gente sabe que é só um objeto de madeira que um artista fez. Mas ele vai dizer um conceito que já tinha sido explicado lá no Antigo Testamento. Agora ele traz de volta e clareia isso para a igreja. Aquilo que eles estão sacrificando a esses ídolos, na verdade, estão sacrificando a demônios. Então é tipo assim, a pessoa vai lá e participa de um evento idólatra e come junto de algo que ele sabe, e as pessoas sabem que ele sabe, que está sendo ali oferecido a ídolos. Paulo está falando, na verdade, você está fazendo isso tendo parte com o demônio. Você está sendo
participante com essas pessoas e participante com esse culto que, na verdade, é os próprios demônios. E eu não quero que vocês tenham comunhão com o demônio. Irmãos, isso é muito sério. Como é que a pessoa vem para um culto e diz que tem comunhão com Jesus, aliança com Jesus, e de repente daqui a pouco vai lá e participa de coisas que na verdade é uma ceia das trevas. E talvez você pense assim: credo, pastor, eu jamais iria numa coisa dessa. Ok, vamos lá. Existem alguns cultos que são explicitamente isso. Nos últimos 50 anos cresceu muito no mundo o culto a Satanás abertamente, com grupos de diversas linhas denominacionais diferentes, né? Desde aqueles que nem acreditam em Satanás, mas servem a Satanás pelos seus objetivos políticos, até aqueles que fazem jejum para Satanás, procissão e todo tipo de pacto e cerimônias e todas as coisas. Existem esses grupos que eu acho que você nunca vai botar o pé, eu sei, né? Mas, meus irmãos, quando você entende o princípio espiritual da idolatria, e que o apóstolo Paulo fala que aquilo que está sendo sacrificado a um ídolo, não é um ídolo, mas sim um demônio que está por trás daquilo, onde tem idolatria, existe culto a demônio, existe um espírito maligno que está ali captando a adoração de alguma forma. E eu pergunto para vocês, na sociedade que a gente vive hoje, 2023, Nova Almeida, existem festas seculares, existem festas de outras religiões, que o que está por trás é idolatria, sim ou não? E por que eu vejo tanto crente participando? Vou passar aqui citando o nome de uma por uma, mas você já entendeu. Mas pastor, eu vou fantasiar meu filho, vou mandar, eu vou lá visitar, mas assim, eu não estou cultuando aquelas coisas, ninguém nem está falando disso, eu só vou lá comer uns milho, eu só vou lá para darem uns doces para os meus filhos, ou qualquer coisa desse tipo. Presta atenção, pode isso, Arnaldo? A regra é clara, fugir da idolatria. Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Como pode alguém ter aliança com Jesus, participar da mesa de Jesus e se assentar na mesa de demônios? Pesada essa fala, né? Existe um tipo de idolatria ainda mais sutil. A idolatria do seu eu. Uma coisa chamada egolatria. Você já ouviu falar de egolatria? É simples de você descobrir quem manda na sua vida, é Senhor sobre a sua vida. Se Jesus manda na minha vida, Ele é o Senhor sobre a minha vida, eu não tenho ídolos. Ele é o meu Senhor. Agora, se o meu umbigo é que manda em mim, se eu sou o dono do meu nariz e eu faço o que eu quero, existe alguém assentado sobre o trono da minha vida que não é o Senhor, sou eu. Então, se você faz a sua vontade ao invés de fazer a vontade do Senhor, existe uma idolatria, e aquilo que está sendo oferecido não é a Deus, é a demônios, mesmo que seja você que esteja ali. Então, por exemplo, se Deus vira e fala para você, você precisa ter comunhão com os seus irmãos, e há barreiras no seu coração com relação aos seus irmãos, e você não quer resolver, e não quer resolver porque você não quer, pronto. Deus manda, vai lá e resolve, você, não vou, eu que resolvo, eu que mando em mim. Existe um outro Senhor governando sobre a sua vida, que é você mesmo. É egolatria. E eu quero que você entenda a gravidade disso. O último verso desse texto que nós lemos, desse recorte que nós lemos, ele diz o seguinte. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Vamos ler os dois últimos. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Agora o verso 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vou resumir uma frase. O perigo sobre a sua vida não são os demônios. O seu perigo é Deus. Ele não fala para você, você não tem medo do Satanás? Não. Isso aí é o que algumas religiões fazem. Manter a pessoa debaixo do cabresto pelo medo do diabo. O que a Bíblia ensina para a gente é tema ao Senhor e vai dar tudo certo. E o temor do Senhor não se limita a medo. Mas eu quero que você entenda com muita clareza. Você está em aliança. A aliança lembra a gente de... Imagina uma pessoa, um homem casado com uma mulher muito poderosa. Vamos tentar imaginar aqui a cena, sabe? Uma pessoa, um policial, que é muito boa de tiro. E ele vai lá e começa a quebrar essa aliança e trair a mulher. Você não tem medo do perigo, não? Mas nós não estamos falando de uma mulher nervosa. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a Bíblia diz que tem ciúme de nós. Como assim, ciúme de nós? É uma linguagem poética para a gente entender, na linguagem humana, o que Deus sente ao nosso respeito, quando vê a gente se entregando a todo tipo de coisa que não tem nada a ver com Deus. Eu não participo dessas festas, mas está lá os filmes que assiste, as séries que assiste, as músicas que ouve. São coisas que não estão ali para glorificar a Deus, muito pelo contrário. São coisas abertamente de valores demoníacos, de doutrinas de demônios sendo exaltadas. Não, pastor, mas eu estou só assistindo aquela série, mas eu não estou participando daquele negócio. Não, está sim, está sendo conivente com aquilo, está incentivando, está dando audiência. Irmãos, o Espírito Santo já me chamou a atenção, já me puxou a orelha, diante de coisas que eu tinha certeza que não tinha problema nenhum. Mas eu estava ali sendo conivente com uma produção totalmente anticristã. Sai fora. Não coma na mesa de demônios. Não seja participante de idolatria. E eu volto a dizer, o perigo não são os demônios. O perigo é Deus. Você porventura é mais forte que ele? A ironia, o sarcasmo do apóstolo Paulo. Essa é uma mensagem para a gente refletir um pouco e pensar antes de ir para a mesa do Senhor. A mesa é para aqueles que fazem parte da massa, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Aquele que pode pegar e dizer, somos todos o mesmo pão. Por isso, nós recomendamos que participe da mesa, aquele que inclusive já desceu as águas, já se batizou, biblicamente falando. Aquele que está em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Mas se você não está, se acerte, e se acerte o mais rápido possível. Se é uma coisa que dá para você acertar hoje, acerta hoje. Se é uma coisa que não dá para acertar hoje, acerta amanhã, mas vai e resolve. Porque filho de Deus, alguém que realmente recebeu Jesus como seu Salvador, não pode passar dessas oportunidades sem cear com o Senhor. Aliança com o Senhor, aliança com os irmãos. Vamos colocar de pé. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir. Mas o Ministério de Louvor, mesmo aqui à frente, medite e reflita, como nós vamos fazer agora. Tiago vai avisar lá, vai cantar, né? Algum irmão avise, Jussiel vai lá, avise lá o Ministério Infantil. Feche os seus olhos nesse momento. E reflita.
Você tem aliança com o Senhor? Quem tem governado sobre a sua vida? Você tem aliança com os seus irmãos? Espírito Santo, vem nesse momento e traz à memória tudo aquilo que precisa ser colocado diante do Senhor. Como o texto disse, não queremos provocar o Senhor. Não queremos provocar zelos sobre nós. Se porventura existe alguém no nosso meio, meu Pai, que precisa se acertar com alguém, abraçar alguém, perdoar, ser perdoado, não deixa passar desse momento, meu Deus, para que cada vez mais a gente possa dizer que nós somos esse mesmo pão, essa mesma massa. Que esse tempo seja um tempo de cura, que esse tempo seja um tempo de restauração. Em nome de Jesus. Irmãos, eu senti que eu devo fazer um apelo nesse fim de culto. Não sei se alguém vai atender, mas a chance precisa ser dada. Você que está afastado da presença do Senhor e quer se reconciliar hoje, tomar a ceia no próximo culto que tiver, sai do seu lugar, vem para cá, sinaliza no mundo espiritual e diante de todo mundo. Só vem. Você que já aceitou Jesus e ainda não tinha decidido se batizar e quer se batizar, sai do seu lugar, vem para cá também. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso nesse momento. Aproveita, sai do seu lugar e vem para cá e nós vamos orar junto por você. Só vem. Aproveita essa oportunidade. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ou se você quer se reconciliar com Ele, sai do seu lugar, vem para cá. Se você quer se batizar no próximo batismo, da mesma forma, vem. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Eu convido vocês que estão aqui à frente a orarem comigo. Vocês topam fazer uma oração de entrega ao Senhor, de rendição? Feche os seus olhos e fala assim comigo: meu Pai, aqui está o teu filho. Eu me entrego por completo. Que não hajam ídolos na minha vida. Que o único a mandar sobre mim seja o Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faz de mim uma nova criatura. Transforma a minha vida.
por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, igreja, sobre esses irmãos que estão aqui. Comece a abençoar, libera uma palavra de bênção, de renovo sobre a vida deles. Ah, meu Deus, que alegria, meu Pai, poder ver tantos rostos aqui na frente, se rendendo ao Senhor, se entregando ao Senhor. Pai, eu oro para que eles entrem numa fase totalmente nova na vida deles. Meu Deus, que eles venham experimentar uma comunhão profunda com o Senhor e com o restante da tua igreja, meu Pai. Que eles sejam fortalecidos, purificados, santificados. E que eles venham viver tudo o que o Senhor tem para eles, meu Deus. Pai, que o próximo batismo que vai acontecer aqui seja uma festa maravilhosa. E a gente veja esses irmãos, meu Deus, descendo as águas nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Podem voltar para o lugar de vocês. E a igreja pode se assentar.